Olá pessoal da Rede Municipal, sinto-se todos muito abraçados por mim e por todos os professores da rede. Então, retornando aqui com a nossa aula de História, tá certo? Mais uma vez com vocês aqui, o professor Lennon Pereira. E estamos aí para mais uma aula, né, com várias informações novas, conceitos novos, uma aula super diferente para você que a gente produz com muito carinho, tá certo? Para você que está do outro lado da telinha, e para nossos professores também que acompanham e também passam essas aulas para os seus alunos nas escolas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos lá, dá uma olhada no nosso slide. Bom, hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar e a volta da democracia. Bom, só que tem um detalhe. A nossa aula de hoje, ela é uma atividade, não é interdisciplinar, é uma atividade, é um conteúdo que está previsto, tá? Para nossas turmas. No entanto, é um conteúdo que não é abordado com tanta profundidade, ou seja, não é tão abordado assim em todos os livros de história, principalmente o livro didático que nós recebemos. Por quê? Nós temos um livro didático que alguns são livros interdisciplinares, ou seja, é o livro que tem história, geografia e ciências no mesmo livro. Então esse livro às vezes não tem esse conteúdo. E aí, infelizmente, alguns livros estão incompletos. Mas, como, né, o professor Lennon está aqui, nós vamos desenvolver essa disciplina com vocês. Tá bom? Vamos lá para o nosso slide. Bom, então, como já falei para vocês, vamos falar sobre a ditadura militar. E o nosso objetivo hoje é entender um pouquinho sobre a diferença entre democracia, que já falamos na aula passada, e autoritarismo, que vamos saber o que é hoje. Conhecer, né, o que aconteceu no ano de 1964 aqui no Brasil e vamos compreender a importância dos movimentos sociais no Brasil. Aí você vai entender o que são movimentos sociais, como eles começaram, qual é a importância disso, tá certo? Bom, vamos lá. No dia 1º de abril de 1964, no Rio de Janeiro, no Parque Güell, nós tivemos a entrada, né? Na verdade, os militares no Brasil assumiam o poder. Ah, professor, os militares assumiu que tipo de poder? Eles assumiam o poder no governo brasileiro. Ah, então 1964 foi o início do governo militar no país. Perfeito, isso mesmo. Então você pode ver nas imagens, né, a imposição dos tanques de guerra nas ruas, que já além de tomar conta das ruas, tomava conta também dos principais pontos dos nossos governos, tá certo? Isso aí é um exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro. Bom, no seu caderno de história, não esqueça, faça as anotações da nossa aula. No seu caderno de história, coloque lá no seu caderno a data de hoje, faz o cabeçalho tudo bonitinho, coloca as suas informações, as minhas informações ou as informações do seu professor, tá? E vai colocando lá o assunto de hoje. Anote aí. Vamos falar qual é a diferença entre democracia e autoritarismo. Bom, professor, o que é então democracia? Como já vimos na aula passada, a democracia é o poder nas mãos do povo, ok? Já explicamos bem mais na última aula, uma aula especificamente sobre democracia, tá? E autoritarismo é o poder total do governo, ou seja, o contrário da democracia. Professor, ainda não entendi. Olha só, anote esse conceito, tá bom? Mas, olha só, democracia e regime autoritário são dois tipos de governo, tá? São dois tipos de políticos de governo, ou seja, o nosso governo ele pode ter um caráter mais democrático, participativo, ou pode ser mais autoritário, onde o governo toma as decisões por nós, que não tem tanta participação assim popular, ok? Ele é mais representativo, digamos assim. Vamos voltar para o slide. Depois que você anotar esses dois conceitos, tá bom? Aí olha só, vamos agora entender um pouquinho mais sobre isso. Democracia é um tipo de governo, ou seja, como eu falei para vocês, é uma forma de governo, tá? Que no caso garante mais direitos e liberdade para os cidadãos no país.
Ou seja, o cidadão tem mais participação, tá? Um exemplo da nossa democracia, por exemplo, são as eleições. Você tem direito a votar, a escolher quem você pretende que fique no poder para tomar as decisões por nós. Então, olha só, você não vota diretamente numa lei, você não vota diretamente como o prefeito vai assumir a cidade, o que ele vai fazer. Você elege alguém que vai administrar a cidade por nós. E para isso você tem vez, você tem voto, tem direito ao voto. E isso chama-se democracia. Então, como você pode ver, esse aqui é o nosso exemplo de justiça. A justiça é o maior exemplo da nossa democracia. Ou seja, analisar os fatos, dar um julgamento justo, tá? E exercer o poder da lei, que no caso é a mão forte com a espada, o poder da lei. A balança é uma análise que a pessoa vai ter que balancear, ou seja, analisar os fatos. E ela está vendada porque ela não pode, analisar os fatos de uma forma tendenciosa, ou seja, dar mais condições para que uma pessoa ganhe um caso ou não. Vamos lá. Bom, exemplos de direitos com a democracia. Como nós falamos agora, um julgamento justo, certo? É um exemplo de direito da democracia. Direito de defesa em julgamento, porque nem todos os governos as pessoas possuem direito de defesa. Então, na democracia existe o direito de defesa, tá? Prescrito em lei. Bom, exemplos. Vamos lá. Outras coisas que podem acontecer durante um governo, um regime político de um determinado país é o quê? Vamos lá. Protestar contra as injustiças, que você pode ver, às vezes acontece nas ruas, os protestos, as pessoas vão às ruas, vão com as suas bandeiras, vão com a sua camisa, ou seja, pedir mais justiça, pedir igualdade, isso é um movimento político, social, ou seja, as pessoas têm direito a isso, isso não pode ser negado, mas isso é algo que acontece principalmente durante a democracia, isso não é proibido, isso é um direito legal e social. Bom, direito à greve, ou seja, por que os funcionários param às vezes de trabalhar pedindo uma greve, durante uma greve? Bem, a gente se pergunta, professor, por que o funcionário ele não precisa grevar? Se está tudo bem, está tudo ok? Não é necessariamente assim. Um funcionário, um trabalhador, ele decide parar um determinado momento porque alguma coisa não está funcionando corretamente. Ou seja, se os funcionários decidem parar, é porque estão protestando, ou seja, cobrando algo que a eles não está sendo destinado, que é de direito do trabalhador. Por exemplo, salário digno, tá? Boas condições de trabalho, condições mínimas de higiene, ou seja, também material para trabalho. Alguns que trabalham, por exemplo, em situações de exposição à saúde, questão de bota, outros chamados materiais de proteção, que são os EPIs, também precisam disso, não podem trabalhar sem isso. Então, o funcionário tem direito a isso. Qualquer funcionário, qualquer trabalhador, numa democracia tem direito a isso. Bom, também, além disso, algo muito importante que é a liberdade de expressão, é de você poder falar, ser ouvido, tá, por um governo, ser ouvido pelas partes, ser ouvido no seu trabalho, ou seja, ter direito à fala, não ser reprimido, tá certo? Vamos lá. Aí nós vamos para uma outra forma de governo, que é o autoritarismo, como você pode ver nessa imagem, professor, mas que autoritarismo? A pessoa está mandando, está humilhando a outra? Vamos entender um pouquinho mais. Bem, o que é autoritarismo? É um regime político. Lembre de uma coisa, nós estamos falando de regimes políticos, de poder no país. Então existem dois tipos, democracia e autoritarismo. Não existem só esses dois, mas no Brasil foram os que mais funcionaram. Vamos lá. Regime político contrário à democracia, ou seja, é diferente da democracia, contrário à democracia. Tá? Nesse caso, o autoritarismo é quando o poder ele está centralizado nas mãos do governo, ou seja, não tem participação ou pouca participação popular.
Nesse caso, o governo autoritário, quem toma conta das decisões é basicamente o presidente. Ele que fica responsável pelas tomadas de decisões no país. Tem participação popular? Pouca participação ou não tem participação popular. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, não esqueça de uma coisa. Na aula passada, nós vimos que o país ele é comandado não somente pelo presidente. O presidente ele possui, tá, um poder, os três grandes poderes, isso numa democracia. Nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? O legislativo são os deputados, senadores, vereadores. Ou seja, são aqueles que legislam, criam as leis, analisam as leis. O executivo, né, que é o poder do presidente, dos governadores e do prefeito, são os que executam a lei. São aqueles que fazem a lei funcionar. Tá? E o judiciário, que eu sou o Supremo Tribunal Federal, são os tribunais estaduais e são os juízes. Eles analisam, né, a lei, tá? E o funcionamento da mesma na sociedade. Então são três poderes, é só um lembrete para você. Bom, no governo autoritário, esses três poderes funcionam assim. O presidente pensa nas leis, elabora as leis, aplica as leis e administra as leis. Olha essa imagem, né? Dá para entender muito bem o que significa um governo autoritário. Ou seja, é ele que decide tudo. No governo autoritário, não existe o direito à greve, tá? Os protestos são proibidos, as greves são proibidas. Ou seja, nesse governo, um governo autoritário, esse é um dos direitos que são perdidos, né, durante esse governo. Acontece também o fim da liberdade de expressão. Infelizmente, no governo autoritário, você não tem direito a voto e nem a voz, tá? E aí, como eu falei no início da aula, em 1964, aconteceu o que nós chamamos no Brasil de chamado golpe militar, ou golpe de Estado, quando os militares assumiram o poder no país, tá certo? Mas antes de 1964, o que acontecia no país? Por que os militares assumiram o poder? Pessoas simplesmente quiseram assumir o poder e foi assim? Não. Vamos entender também o que aconteceu antes. Nós tínhamos um presidente chamado presidente João Goulart, conhecido como Jango. Tá? O Brasil passava por vários problemas políticos, problemas econômicos, aumento dos preços, que a gente chama de inflação, que é quando o preço das coisas todas aumentam, preço do combustível, preço dos alimentos. Você vai no supermercado, está tudo muito caro, você vai nas feiras, está tudo caro, as roupas, ou seja, preço das passagens de ônibus, tudo aumenta o preço, ok? Vamos lá. Também, justamente por esses problemas que tínhamos no país, ocorriam muitos protestos e também muitas greves e outros problemas também que tínhamos, que foi que aconteceu antecedente à ditadura militar, os problemas, né, políticos e econômicos no país. E aí foi o que deu abertura, né, para que um governo militar assumisse o país nesse momento. Vamos ver mais adiante, olha lá o slide. E aí, quando foi em 3 de março de 64, as tropas do exército, como nós vimos no início da aula, foram para as ruas. E aí nós começamos no Brasil a chamada ditadura militar, tá? Que foi uma nova forma de governo, que é um governo dominado pelos militares, ok? Só que existiu também uma resistência contra isso, que nós vamos ver mais adiante. Bom, então aqui, ó, um exemplo, né, de como a ditadura vem. Ela vem de uma forma autoritária, sem participação popular, ou seja, do povo, né? Então, como você pode ver nessa imagem, ela está pisando na democracia e impondo a ditadura. Ou seja, não há a possibilidade de diálogo, de conversa, é muito pequena, pensando em relação à democracia. Bom, e aí um novo presidente assumiu o país, que foi o presidente Castelo Branco, ou melhor, Humberto de Alencar Castelo Branco. Tá aqui uma foto dele, tá? Ele tornou oficial, ou seja, legalmente,
o regime militar no país em 1964. E aí nós começamos os chamados anos de chumbo, que foram de 68 a 74. Anos de chumbo, professor? Não entendi. Por que ano de chumbo? Vamos lá, chumbo, né, é um composto químico forte, pesado, não é flexível, né? É algo duro. Então é o que nós vamos entender mais agora no nosso próximo slide. Vamos lá. Pessoas contra o regime foram perseguidas, presas, torturadas, né? A tortura era legalizada, e muitos foram exilados. O que é exilado? Saíram do país, né? Foram para fora do país, tá? Foram pela condição de não conseguir continuar vivendo aqui, saíram do país, tá bom? E aí nós temos aqui, né, uma imagem que retrata muito bem a questão dos anos de chumbo, ou seja, os anos mais pesados. Na minha época não tinha habeas corpus, tinha tortura, mata corpos, esconde corpos. Infelizmente foi um momento muito complicado no nosso país, principalmente porque terminou a nossa democracia. Durante a ditadura militar, nós tivemos o chamado milagre econômico. Ah, professor, então a ditadura militar foi muito boa para o país? Vamos ver aqui, olha lá. O que foi esse milagre econômico? Os militares, né, durante seu governo, facilitaram a entrada de empresas de outros países, ou seja, nós abrimos o nosso comércio, né, local, nosso país, para a entrada de empresas estrangeiras de outros países, principalmente dos Estados Unidos, que eram um dos maiores parceiros do Brasil nessa época. Mas lembre de uma coisa: os Estados Unidos sempre foram um parceiro do Brasil na condição de explorar ou consumir a nossa matéria-prima, não garantir emprego, geração de renda aqui para o nosso país. Ah, professor, mas se as empresas americanas vêm para cá, não vai garantir emprego? Sim, porém, eles exploram mais a nossa região, nosso minério, nossos recursos naturais, tá? E exploram a mão de obra local, ou seja, as pessoas que vão trabalhar, e ganham muito mais com isso do que o próprio governo. Então é um acordo que o país acaba perdendo em vez de ganhar, tá certo? Vamos lá para o slide. E aí, construíram construíram hidrelétricas. Nós vamos ver a maior hidrelétrica do Brasil daqui a pouco. Construíram rodovias, falamos isso também na aula passada. Teve o aumento da industrialização no país, ou seja, mais indústrias, principalmente de indústrias estrangeiras, tá? Aumentou a venda de produtos brasileiros, e tudo isso infelizmente terminou, né, com um governo com muitas dívidas. Nosso governo ficou muito endividado, e essas dívidas duraram por muitos anos, tá? Até começarem a ser pagas praticamente 30 anos depois. Bom, essa aqui foi a hidrelétrica, tá, que foi construída durante o governo militar. Foi investido 17 milhões. Lembrem que foi na época da década de 60, hein? 17 milhões hoje é um valor alto, né? Considerável na época. Então, uma inflação era menor, era um valor muito maior, né, para ser aplicado na época. Mas foi uma benfeitoria que ficou para o nosso país, tá certo? Lembram das últimas aulas? Iniciaram a rodovia Transamazônica aqui no Pará, que nunca foi finalizada totalmente. São algumas partes finalizadas, mas não ela completamente. Apesar desse chamado milagre econômico, nós tivemos o fechamento do Senado, tá? O que é o Senado? O local onde se votam as leis, se analisam as leis. Infelizmente ainda existe quem tem essa intenção, né, de fechar o local onde nós decidimos o futuro do país. Como funcionava esse governo? Legalmente, o governo funcionava através de das leis chamadas atos constitucionais, tá? Nesses atos constitucionais, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, né, ela ficava em segundo plano. Então eles davam atos que valiam como uma lei superior no país, que vários direitos eram suspensos. Por exemplo, o direito à greve, né, o direito à liberdade de expressão.
E aí, nesses atos, tá, eles decidiam o futuro do país. Foram 17 atos que decretavam como as coisas deveriam funcionar aqui no Brasil, tá certo? Infelizmente, nesses atos, né, eram feitos de forma muito autoritária, sem participação popular, como eu falei agora há pouco. Bom, uma das políticas do Brasil foi o que nós podemos ver aqui nessas duas imagens. Tinha a política do Brasil, ame-o ou deixe-o, ou seja, era o extremo, né? Ou se você queria ficar no Brasil, amava o Brasil. Se você não queria ficar no Brasil, deixava o Brasil. Que foi uma política que infelizmente muitas pessoas saíram do nosso país e se exilaram, né, por causa dos problemas políticos aqui. Infelizmente muita gente só retornou para o país depois de praticamente 30 anos fora daqui, 20 anos fora daqui. Foi a realidade inclusive com um dos nossos presidentes aqui no nosso país, que assumiu o poder, né, no ano de 2000, na primeira década de 2010, do início do século 21 agora, que infelizmente passou por esse problema, tá? Outra coisa também interessante que aconteceu nesse período foi a nossa Copa do Mundo, a Copa de 1970. Ah, professor, Copa do Mundo é algo muito bom. Sim, realmente falar em futebol no nosso país é algo muito bom. Inclusive o Brasil foi campeão nesse período. O problema é que, juntamente com a Copa do Mundo, nós tínhamos também uma outra política, que era chamada Política para Frente Brasil, que significava o quê? Era uma campanha do governo militar para valorizar o Brasil com o futebol, tá? Então nós podemos ver aqui, né, que imagens, né, da nossa taça e imagens de panfletos que falam sobre a valorização do Brasil. Mas esse era uma propaganda que infelizmente escondia alguns problemas que nós tínhamos no país. Vamos lá. O Brasil passava por problemas sociais, né? Quais eram os nossos problemas sociais? Nós tínhamos problemas de pobreza, né? Situações de risco social, muita gente em péssimas condições de vida. Ou seja, o milagre econômico que acontecia no Brasil para as empresas internacionais que se davam bem aqui. No entanto, para a população continuava com uma pobreza extrema. Então, ou seja, eram casos assim, realmente, enquanto várias empresas lucravam no nosso país, a população ainda passava por dificuldades financeiras e sociais. E aí se utilizava, por exemplo, da Copa do Mundo, uma forma de diminuir, né, digamos, a dor da população. E uma forma também de fazer uma propaganda contrária ao que realmente estava acontecendo no país. Vamos olhar agora aqui no próximo slide. Bom, e aí, logicamente, com tantos problemas, durante o governo militar, nós tivemos a chamada resistência ao governo militar, ao regime militar, né? Que foi as pessoas, artistas, a sociedade civil, que se colocou contra o governo, né? Contra essa forma de governo, no caso o governo militar. Bom, aí nós tivemos, por exemplo, aqui um dos personagens desse período, né, que foi o cantor e compositor Chico Buarque. Tem uma música muito conhecida, que é a música Apesar de Você, que ele canta aqui: apesar do que estava acontecendo naquele momento, amanhã vai ser outro dia, ou seja, o regime militar vai acabar, né? É o que se esperava, né, no caso desse movimento. E aí nós temos aqui, ó, tá, imagens que tratavam imagens das pessoas protestando na rua. O movimento estudantil também foi muito forte nesse período, tá? E as pessoas iam para as ruas, né? Principalmente os estudantes iam às ruas. Tivemos um outro movimento chamado de Tropicália. Esse movimento Tropicália foi um movimento de artistas, tá? Contra a própria ditadura. E aí nós tivemos uma representação artística, né, de pintores, cantores, músicos, ou seja, vários artistas do Brasil se juntaram contra a própria ditadura. E aí também tivemos, na época, um jornal muito interessante chamado O Pasquim. Era um jornal de humor que contrário à ditadura também.
Esse jornal Pasquim tratava de problemas, dos assuntos políticos do país de uma forma ou seja, com ironia, tá? Ironia e tentando, engraçado, né? Em todos aqueles problemas que aconteciam, mas com ironia, tratando com ironia o que acontecia no governo. E aí nós temos uma figura muito importante que é o Jaguar, né? Que foi um dos fundadores do jornal. E olha só, por exemplo, aqui, ó, o Jaguar era um chargista. Olha essa charge que ele fez aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês ainda agora do movimento para frente Brasil? Olha essa charge que ele fez, né? Essa charge foi sobre a Copa de 1970. Então, para frente Brasil, no caso a pessoa dessa charge, se ela der mais um passo à frente, o que vai acontecer com ela? Logicamente que ela vai cair. E aí aquela corrente para frente, como você está vendo, né? A corrente é uma corrente que infelizmente está levando a população, né, à decadência, à queda. Isso era a ideia do chargista, né, na época. Bom, e aí, olha aqui essa imagem, essa é outra charge. Fala sobre a volta da democracia, né? Com a volta da democracia, né, o povo tinha interesse no voto, queria que o presidente não fosse indicado, que os poderes não fossem indicados, que nós tínhamos interesse de retornar com o voto, que a população pudesse escolher os seus representantes, ok? E aí nós tivemos um outro movimento, que foi um movimento chamado Diretas Já, como nós vimos agora há pouco, né? Ou seja, o povo queria o voto, então as pessoas queriam o fim da ditadura e o povo no poder, então queriam o direito a votar novamente e não ser representado por um governo autoritário. Com isso, né, como mostrei para vocês, o movimento Diretas Já, que foi um movimento social de várias da população, artistas e tudo mais, que foram às ruas pedir o retorno da democracia, o retorno das eleições, o retorno ao voto, tá certo, do nosso país, ok? Então, vamos revisar nossa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre, lembrem, a nossa revisão ela vai servir como uma atividade para você. Você não tem que apenas ver a revisão aqui comigo, você tem que fazer essa atividade no seu caderno, ou seja, ver a revisão, lembra da aula de hoje, anota tudo no caderno, responde as questões e depois que você responder as questões, você manda uma foto para o seu professor, tá certo? Pede para que ele possa avaliar, mostra para os seus pais, ou seja, aponta que você já terminou sua atividade, ok? Então vamos lá. Você aprendeu hoje sobre democracia? Você lembrou dos conceitos de democracia? O que significa democracia? Aí você vai marcar do lado, faz o sim e o não, e você marca um X naquele assunto que você compreendeu ou que você não compreendeu. Se você compreendeu, ótimo, perfeito. Se você não compreendeu, aí no caso você assiste de novo a nossa aula, que vai ficar no YouTube depois. Você entendeu o que significa regime autoritário? O que significa autoritarismo? Que tipo de governo é esse? Como é que ele funciona? Tá certo? Você responde se sim ou se você não entendeu. Lembre que o autoritarismo ele é o contrário da democracia. Então, no caso, a participação popular, a participação do povo é bem menor ou não tem participação popular. Você entendeu o que é de uma ditadura? Se sim, anote o X do lado. Se não, assista a aula novamente. A ditadura é um governo, uma forma de governo autoritário contrário à democracia. Você entendeu o que são os movimentos sociais? Lembra que nós falamos dos movimentos sociais dos artistas, falamos movimentos sociais dos estudantes, ou seja, é a população que está realizando o movimento contrário ao regime militar para a volta da democracia, para o término do governo militar e o retorno do voto, que no caso era um movimento Diretas Já, ok? Então você vai fazer essa atividade no seu caderno e depois mostrar para o seu professor, tá certo? E finalizando a nossa aula de hoje, quero agradecer mais uma vez a sua paciência, a sua atenção aí do outro lado, dizer a todos que estou muito feliz com aquelas crianças que estão acompanhando nossas aulas diariamente, tá certo? E fazendo as atividades. Lembrem que isso como uma atividade pedagógica, isso é muito importante, tenho certeza que
que o seu professor, seus pais vão ficar muito felizes se você acompanhar nossa aula e conseguir realizar as atividades. Caso você tenha alguma dúvida, você pode procurar o seu professor na sua escola, né, mandar num grupo, mandar alguma mensagem ou conversar com os pais de vocês, o que orienta você na sua casa. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.